Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre nações. Porque de fato a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei. Mas se é transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E se cumprir a lei, aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem o é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Oremos. Pai das luzes, ilumina nossa mente mais uma vez, para que na Tua palavra encontremos tudo o que hoje precisamos para sermos edificados, exortados, encorajados, que tudo aquilo que precisamos para sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus, possamos ouvir da Tua palavra hoje. Que haja da Tua palavra vida para aqueles que clamam por vida. E que hoje saiamos daqui cientes de que o Senhor está entre nós e que podemos provar dos benefícios da Tua graça pela mediação da Tua palavra. Que sejamos abençoados mais uma vez, assim rogamos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Em Mateus capítulo 15, diz que Jesus recebeu uma espécie de repreensão de alguns fariseus que ficaram escandalizados pelo fato de que alguns dos seus discípulos tinham comido sem lavar as mãos. E ali a questão não era higiênica, ali era a questão de uma lei cerimonial. Cerimonialmente, os discípulos de Jesus, para seguir o padrão de toda a liturgia judaica, deveriam lavar as mãos, e eles não lavaram, e comeram sem lavar as mãos. Então, naquela mesma hora, eles reclamam a Jesus com relação aos seus discípulos, e Jesus responde eles com uma certa ênfase, dizendo a eles que é por causa da vossa tradição em relação a eles teriam invalidado a palavra de Deus. E não só isso, por causa daquilo que a gente chama de racionalização da lei, que é uma maneira de cumprir a lei descumprindo a lei, uma maneira de, por raciocínios criativos, descumprir a lei de forma legítima, não é? Invalidam a palavra de Deus e não somente isso, se tornam cegos, guiadores de outros cegos. Não tem imagem que explique melhor o que hoje vamos falar do que a imagem de cegos guiando cegos. Chamamos isso de cegueira espiritual. Aquela cegueira que não é física, aquela cegueira que não é material, aquela cegueira que é do coração, aquela cegueira que é do mundo interior, aquela cegueira que é da nossa alma, a alma que não consegue enxergar, a alma que não consegue ver. E a grande pergunta, o que ela não consegue ver? Não consegue enxergar, não consegue contemplar a si mesmo. É capaz de julgar os outros, é capaz de, com todo padrão de moralidade, apontar os erros e falhas do outro, mas incapaz de enxergar seus próprios erros e falhas. A cegueira espiritual nos impede de enxergar em nós aquilo que sobra nos outros, impede-nos de enxergar o que sobra em nós e que está presente também nos demais. A cegueira espiritual nos permite apenas enxergar o que odiamos em nós apenas nos outros.
A cegueira espiritual nos torna compassivos com nós mesmos, apesar de nos tornarmos extremamente iracundos com os outros. Somos aqueles que facilmente se iram com o pecado, com os desvios de moral daqueles que estão à nossa volta, mas somos extremamente, digamos assim, condescendentes com os nossos próprios erros e falhas. Somos compassivos, somos misericordiosos com os nossos próprios deslizes morais, e achamos que gozamos por isso de algum privilégio em relação àqueles a quem julgamos, porque julgamos como sendo incapazes de obter aquilo que nós temos sobre nós mesmos. Isso é cegueira. A cegueira nos impede de enxergar em nós aquilo que encontramos no outro. Mas isso se torna muito grave quando a cegueira espiritual se manifesta entre aqueles que se dizem povo de Deus, aqueles que se dizem regenerados, aqueles que se dizem filhos de Deus. A cegueira espiritual, nesse contexto, se torna extremamente irônica. Como poderia aquele que foi perdoado um dia por Jesus Cristo na cruz do Calvário poder deixar de enxergar a si mesmo? Não é à toa que Lutero dizia que toda a vida do cristão deveria ser uma vida de penitência. Penitência aqui é uma outra palavra para arrependimento. O tempo todo, Lutero dizia, com base em Mateus capítulo 4, versículo 17, que todos os cristãos deveriam constantemente cultivar uma vida de penitência, obedecendo o chamado de Jesus, a ordem e exortação de Jesus que dizia: fazei penitência, arrependei-vos. Nosso Senhor e Mestre Jesus quis que a vida toda dos fiéis fosse de constante penitência, que a nossa vida inteira, que o nosso dia a dia fosse regado de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Como isto é importante. E espero que hoje, em nosso sermão, a gente possa vislumbrar o quão importante é uma vida de penitência, uma vida de arrependimento constante diante de Deus. Para que a gente possa entender o porquê é tão importante, é preciso que antes a gente recorde que todo o texto que vamos tratar hoje está ligado ao texto da semana passada. E envolve um grande tema, o tema do julgamento final, aquele grande dia em que todos os seres humanos serão julgados por suas obras. Isso mesmo, todos os seres humanos, não importa se são religiosos, não religiosos ou regenerados, todos, absolutamente todos serão julgados por suas obras. Paulo nos ensinou que as obras, e por meio das obras, todos os homens serão julgados. Essa é a base do julgamento de Cristo, essa é a base do julgamento de Deus. E ninguém, absolutamente ninguém, seja batizado ou não batizado, seja crente, seja não crente, estará livre do julgamento das obras. E isso é assustador, principalmente para aqueles que, sendo cristãos, e principalmente evangélicos, que em geral acreditam que uma vez salvo, sempre salvo, é uma espécie de salvo-conduto para uma vida desregrada e imoral, como se a vida evangélica fosse sustentada por uma salvação que nos chegou de uma vez por todas e não precisamos mais viver uma vida responsável. Como se não tivéssemos mais a necessidade de cultivar uma responsabilidade moral, ética. Como se, uma vez salvos por Deus, pudéssemos conduzir nossa vida do jeito que quiséssemos, porque afinal de contas, lá no juízo final, seremos então perdoados. Por que seremos perdoados? Então diz esse cristão evangélico, que será salvo porque exatamente tem feito tudo o que Deus ordenou. Porque será salvo? Porque foi batizado, porque frequenta a igreja, porque concorda com os ensinos da igreja, porque fez a sua profissão de fé, porque fez todos os compromissos que precisava cumprir na igreja, porque se colocou diante da igreja, a serviço da igreja. Então se julga que será salvo exatamente por isso, porque tem feito e dado todos os sinais possíveis para garantir a sua própria salvação. Pobre, cego e nu, não descobriu que é igualzinho
a um não cristão. A única diferença é que o não cristão é aquele que, segundo os termos bíblicos, o grego, o pagão, é aquele que simplesmente transgride a lei de Deus, transgride as ordens de Deus. Mas com a lei de Deus inscrita em seu coração, a sua consciência, ela é o testemunho da moral que Deus plantou no coração e na mente de todos os seres humanos. E por isso, nenhum não cristão poderia, neste grande dia do julgamento, dizer o seguinte: eu não sabia. Onde estava escrito isto? A lei de Deus é como o diário oficial. Uma vez publicado, cumprido o prazo da vacatio legis, não tem jeito, não adianta alegar desconhecimento de causa, porque senão a autoridade vai simplesmente dizer o seguinte: você não sabe, mas eu vou te explicar. Dormientibus non succurritius. A justiça não socorre aos que dormem. Era sua obrigação e não a da lei tornar você consciente dos erros que você está cometendo. Era você que tinha que ter ido à lei e tomar consciência dela. Assim é a lei de Deus plantada no coração do homem. Todos os homens, mesmo que não tenham a lei de Deus escrita, mesmo que não tenham a lei de Deus expressa, todos eles têm no seu coração a lei de Deus e eles têm a consciência de que estão errando quando estão errando. E se optam transgredir esta lei, transgridem essa lei conscientes dessa lei plantada em seus corações. Ao contrário, temos uma segunda cena, a cena do religioso. O religioso é aquele que, olhando para o pagão, olhando para o não cristão, diria o seguinte: mas eu tenho a lei escrita, eu sou o povo da promessa, eu fui circuncidado, eu cumpri as minhas regras, eu cumpri as regras que eram dadas para que eu pudesse então integrar o povo de Deus. Eu tenho privilégios. No dia do julgamento, eu posso contar com a lei, eu posso contar com a circuncisão, eu serei salvo. Então todos os dois transgridem. Transgride aquele que é pagão, transgride também o religioso. Mas o religioso coloca toda a sua segurança nas regras, na moral que é sempre ali aplicada. Então se ele escorrega, se ele transgride a lei, porque ninguém, absolutamente ninguém é capaz de não transgredir a lei. Quando ele transgride a lei, ele simplesmente põe a sua segurança exatamente na lei escrita que lhe foi dada, na circuncisão como uma marca de que ele é o povo de Deus. Então ele simplesmente diz: eu tenho privilégios. Naquele dia eu vou sacar a lei, a circuncisão, e vou mostrar minha identidade. Eu sou um judeu. Eu sou um religioso. Imagine que naquele grande dia chegará o primeiro, o não religioso, chegará diante de Deus e dirá assim: olha, você fez isso, isso, isso e isso. E a sua condenação é esta. Então você tem julgamento e você tem condenação. Julgou, e agora esta é a sua condenação. E aí, levanta a mão o não cristão pagão e diz assim: mas eu não sabia. Aí Deus vai dar uma aula de direito para o sujeito, para entender como funciona a justiça, e vai dizer assim: você sabia, estava publicado no seu coração, estava dito ali, e você tem uma coisa chamada consciência. Não adianta pedir desculpas. Você está condenado. Chega o segundo. O segundo da fila é um religioso. O segundo da fila, ele tem um alto padrão moral. Ele vive debaixo das regras. Ele tem a lei. Ele está circuncidado. Então ele chega diante de Deus: essa aqui vai ser uma barbada. Então Deus vai e diz: olha, você fez isso, 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 isso. Pronto, julgou. A sua condenação é esta. Beleza, mas eu tenho a lei, eu sou do Senhor, eu sou o seu queridinho, eu sou o seu filho, então, como eu tenho aqui também a marca, o sinal da circuncisão, está tudo bem, eu segui as regras o máximo que eu pude, não consegui, mas pelo menos eu estou dentro desse grupo. Não, Senhor, você não está dentro desse grupo. As suas obras não te salvam, a sua confiança está em você. Você colocou a confiança no lugar errado. Você está condenado. E aí tem um terceiro grupo. É sobre esse que a gente vai falar hoje.
são aqueles que no dia do grande julgamento estão diante de Deus. E diante de Deus, então ouve a voz que diz: fulano, você fez isso, é o julgamento. E esta é a sua condenação. Mas antes de dizer o que vai acontecer, vamos ao texto. Romanos capítulo 2, versículos em diante. Vamos descobrir o que vai acontecer nesta hora. Para a gente entender o que vai acontecer nesta hora, é preciso notar que esse texto está dividido em duas partes. Quantas partes? Duas. A primeira parte diz respeito à lei. A segunda parte diz respeito à circuncisão. Ou seja, as duas partes do argumento de Paulo tratam dos dois sinais que dizem respeito ao judeu acerca da sua suposta segurança de que, tendo a lei e tendo a circuncisão, no grande dia do julgamento, ele terá esses dois privilégios como recursos pelos quais ele poderá usar para não ser condenado. A gente vai perceber que esses dois argumentos são importantíssimos e eles estão ligados ao texto que nós estudamos na semana passada. Comecemos, em primeiro lugar, com a primeira parte do primeiro argumento da lei, que vai do versículo de número 17 ao versículo de número 20. O versículo de número 17 abre de uma maneira muito significativa o discurso de Paulo. Abre dizendo: se. Essa condicional é totalmente importante aqui nesse texto. E ela vai nos orientar no começo, no meio e no fim. Portanto, este se faz toda a diferença nesse texto que nós estamos lendo como um todo. E ele começa dizendo: se tu te chamas judeus. Ele não está dizendo se tu és judeu. Ele está dizendo se você se atribui a si mesmo o título de judeu. Se você se chama judeu. Preste atenção que aqui a gente descobre aquilo que na semana passada estava ainda nebuloso. Por quê? Se você estava aqui semana passada, você sabe que os versículos 1 a 5 do capítulo 2 começa o argumento de Paulo. E esse argumento de Paulo é muito importante, por quê? Ele veio no capítulo 1 descrevendo o seguinte: todos os homens são pecadores, lembram disso? Todos são pecadores, ninguém está livre da condenação. E aí ele começa com uma primeira classe, a classe dos pagãos, a classe dos gregos, a classe dos idólatras, e descreve que eles são adúlteros, imorais, que eles trocam a verdade pela mentira, trocam a justiça pela injustiça, eles invertem as ordens cósmicas da natureza e do corpo, mudam o seu corpo, mudam a finalidade do seu corpo para atribuir os seus próprios desejos, e Deus nada mais faz do que simplesmente julgá-los da seguinte maneira: tirando deles o freio que impediria que eles mesmos se destruíssem, e tirando esse freio, entrega-os às suas disposições, às suas paixões mentais, e entregues a essas paixões, eles vão se autodestruir. Um homem que perdeu o freio de Deus e se entrega às paixões, ele está numa rota de autodestruição, e foi isso que Deus fez, Deus tirou. Imagine que nesta mesma hora, Paulo tem três públicos. Tem o público dos não cristãos, tem o público dos cristãos, e o público dos cristãos tem aqueles que são religiosos e os que são piedosos. Imagine que os religiosos, os judeus religiosos estão ouvindo o discurso de Paulo dizendo assim: é isso mesmo, essa cambada de grego é uma cambada de pagão, eles adoram um monte de imagens, eles são levianos, eles são adúlteros, eles são ladrões, eles fazem tudo errado, eles não têm moral, eles não têm consciência moral, eles são bichos, eles mudam toda a ordem da criação, eles são imprestáveis, têm que ir para o inferno, uma cambada dessa não pode existir, são pecadores, não merecem a graça de Deus. Isso mesmo, Paulo, manda ver. O capítulo 2 começa Paulo dizendo assim: portanto, quando julgas, és indesculpado, ó homem. Esse ó homem, a gente até então não sabia quem era. Mas a gente sabe que é um recurso que Paulo usa, que é o chamado recurso da diatribe. Nós explicamos na semana passada que a diatribe é quando o sujeito do discurso, ele cria uma segunda personagem fictícia para dialogar com ela no discurso, mas não para falar para ela de verdade, mas para falar para aquele que está ouvindo o discurso em que ele cria essa personagem, com quem ele vai dialogar. E ele começa a dialogar com esse ó homem. E ele começa a dizer assim: ó homem, sejas quem for,
pois te condena naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, pratica os mesmos atos. Então começa aí. Imagina que ele está olhando para o cara que disse exatamente isso. São miseráveis mesmo, tem que ir para o inferno. Então Paulo agora está olhando para ele. Ó homem! Você que julga o pecador e diz que ele faz isso, aquilo e aquilo outro, é com você que eu estou falando, porque tu fazes as mesmas coisas. Imagine agora esse religioso dizendo, não, eu não cometo adultério, eu tenho uma só mulher. Que isso, eu pago as minhas contas em dia, está tudo em ordem aqui. Isso tudo que ele está dizendo aí não acontece comigo, eu não tenho ídolos na minha casa, eu não pratico nada que quebre essa regra, ele não pode estar falando de mim. Será que Paulo está falando de mim? E Paulo começa a falar. E o argumento mais importante de Paulo, qual é? O argumento mais importante de Paulo é este. Escute aqui. Todos os homens serão julgados sobre a mesma base. Não importa se é cristão ou não cristão, não importa se é judeu ou não judeu, não importa que tipo de homem que seja, todos serão julgados por suas obras. E ponto final. Você não vai escapar delas. Mas ele não consegue enxergar que ele é um pecador. Ele olha o outro pecando, e ele vê a sua vida e diz assim, mas eu sou moralmente correto, ele é um imoral. Ele não se vê pecador, ele é cego para si mesmo, ele não consegue enxergar seus próprios erros e falhas. Então agora, no versículo 17, Paulo já começa a ser mais explícito, entendeu? Agora então Paulo vai dar o nome desse homem. Mas se tu, você que eu estou dizendo, ó homem, se tu te chama judeu, Paulo não está dando o braço a torcer de que ele é um judeu. Paulo está já no começo do seu discurso, ele já está questionando exatamente o seu comprometimento enquanto um judeu. Imagine você, que exatamente nesse versículo de número 17, ele diz 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas. Obrigado, Regina. Se tu te chama judeu. Segundo, te apoias na lei. Terceiro, te vangloria em Deus. 3 coisas. Não é? Primeiro, se você se chama judeu, se você te apoia na lei, a lei é para você a coisa mais importante, e você estava condenando aqueles outros pecadores porque eles não tinham lei, você estava dizendo, eles são todos pecadores porque eles não têm a lei, nós temos, nós somos puros. Você se apoia na lei, e você se acha um queridinho de Deus. Você acha que Deus vive pensando 1000 maneiras de te fazer feliz o tempo todo, porque você é e pensa ser um judeu. É com você que eu estou falando. Segunda coisa que ele diz, você conhece a vontade de Deus. Não só você conhece a vontade de Deus, ele diz para o religioso, você conhece a vontade de Deus, e você aprova as coisas excelentes, ou seja, a sua perspectiva da moralidade é alta, a sua maneira de compreender o padrão moral é elevadíssimo, você tem uma vida e uma moralidade extremamente elevada, e Paulo não está dizendo que isso é ruim, Paulo não está dizendo que é ruim conhecer a vontade de Deus, e nem está dizendo que é ruim ter um alto padrão moral, mas Paulo está dizendo, tudo isso você tem, o versículo de número 18 diz, porque você foi instruído na lei, a lei te serviu de padrão para te dar essas 2 coisas, o conhecimento da vontade de Deus e um alto padrão moral. Mas não apenas isso. Além de você se chamar judeu, além de você se apoiar na lei, além de você se vangloriar de ser povo de Deus, se vangloriar de Deus por ser um eleito de Deus, um queridinho de Deus, além de você conhecer a vontade de Deus e ter uma moral elevadíssima, porque você foi instruído na lei do Senhor, você está convencido, Paulo não está dizendo o que ele é, ele está dizendo, você está convencido, você olhou no espelho e disse 3 vezes, eu sou o guia dos cegos, eu sou a luz dos que estão nas trevas, eu sou o instrutor dos ignorantes, eu sou o mestre das crianças. Não é? É um sujeito que tem digamos assim, uma profunda admiração por si mesmo. Aliás, o religioso ele se ama. Ele se vê como exatamente isso, aquele que vai guiar a moral, aquele que vai ditar a moral, aquele que vai ditar as regras, aquele que vai sempre dizer o que é certo e o que é errado, aquele que se sente na obrigação de ser a luz nas trevas, de ser o guia de cegos,
de ser instrutor de ignorantes, de ser mestre das crianças, aquele que ocupa a responsabilidade porque ele está convicto disso, ele acha que ele é capaz de realizar isso. Ele não percebeu que ele é cego, mas ele está convicto de que ele é um guia de cegos. Então Paulo diz: você que se chama judeu, se apoia na lei, acha que é o queridinho de Deus, conhece a vontade de Deus, tem uma moralidade altíssima, porque foi instruído na lei, está convencido de que é guia de cego, luz das trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Ele diz assim, né? Tu, pois, aí vem a grande pergunta, tu, pois, ensinas os outros, mas não ensinas a ti mesmo. A primeira coisa que Paulo está questionando é o seguinte: ora, eu sei, você está dizendo que você ensina, que você é o autor da moral, das leis, você é aquele que vai dizer o que é certo, o que é errado, ensina, instrui, faz e acontece, mas por que você não experimenta pregar para você mesmo? Paulo só estaria dizendo isso se aquele a quem Paulo está exortando, Paulo tivesse a certeza de que ele está incorrendo nos mesmos erros que ele está pregando. De que ele está pregando aquilo que ele não pratica, de que ele está exigindo do outro aquilo que ele mesmo não consegue exigir de si mesmo. Então o primeiro anúncio que Paulo vai fazer é dizer assim: então se você se chama judeu, faz tudo isso, por que você não prega tudo isso para você mesmo e começa você a viver o que você prega? Imagina o religioso como se sente depois dessa. Se sente depois dessa não, porque ainda vem mais. E a segunda parte agora, ele só preparou o terreno para justamente apresentar a grande preocupação de Paulo com esse religioso. Veja, do versículo 17 ao versículo de número 21, nós temos toda a orquestração de Paulo do argumento baseado no se. Então é assim, olha, se, blá, 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 aí vem, então... por quê? Blá, 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 blá. Então vamos ver esse porquê de Paulo? Se você tem tudo isso, se você diz tudo isso, se você fala tudo isso que você falou, por quê? Versículos 22 em diante. Perdão, versículo 21 em diante. A parte B do versículo. Por que tu pregas que não se deve furtar e furta? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. 3 coisas. Vocês perceberam que as 3 coisas têm a ver com os 10 mandamentos? O terceiro tem a ver com o primeiro mandamento e os outros 2 têm a ver com o 7º e o 8º mandamento. Não roubar, não adulterar. Todos eles têm a ver com o mandamento. E Paulo está dizendo assim: poxa vida, como é que você diz que o outro deve cumprir a lei, mas você não cumpre a sua própria lei? Você diz para não furtar, a lei diz para não furtar, mas você está furtando. A lei diz para não adulterar, você está adulterando. A lei diz que você não deveria idolatrar, você odeia os ídolos, mas você está roubando os templos, ou o templo. Imagina o seguinte: se a gente lembra muito bem do ensino de Jesus, principalmente em Mateus capítulo 5, versículos 17 em diante, quando Jesus vai falar, depois da abertura maravilhosa do sermão da bem-aventurança, e depois de dizer que aqueles que eram seus discípulos são luz, sal, Jesus começa a reinterpretar, não no sentido de destruir a lei de Deus, mas dizendo, não vim para revogar, mas vim para cumpri-la. E ele começa a reinterpretar a lei, para que a lei possa ter o seu significado real, e não o significado que foi articulado pelos fariseus. Os fariseus articularam a lei de uma tal maneira que eles poderiam dizer que estavam cumprindo a lei e ao mesmo tempo quebrando a lei de Deus. Então ele começa a dar exemplos como do tipo: ah, você diz que você não furta, ah, você diz que você não mata, ah, você diz que não adultera, mas quando você pensa que o adultério é só quando você sai com uma mulher ali na esquina, uma mulher real e física, você ainda não entendeu o que é adultério, porque se você leva ela para a cama e transa com ela na sua mente, você cometeu adultério. Então Jesus começa a inverter o jogo e a mostrar o seguinte: olha só como o pecado não é só material, olha como o pecado também está no coração, olha como o pecado está na alma, olha como o pecado está no seu mundo interior, olha como o pecado domina a sua mente, olha como o pecado domina o seu coração, olha como o pecado habita dentro de você. Você não consegue enxergar isso, mas Jesus está dizendo: se você entendesse a lei de Deus, você saberia que a lei de Deus não está trabalhando só com o seu corpo, a lei de Deus está trabalhando com a sua mente, a lei de Deus não está trabalhando
trabalhando com seus membros, a lei de Deus está trabalhando com o seu coração, a lei de Deus está trancando o seu coração para o mal, a lei de Deus está trabalhando o seu coração para a glória de Deus. Você entenderia isso, mas não, você entende que a lei diz respeito à sua prática física, você só entende que a lei é uma formalidade para que você possa fazer outras coisas que justificam o seu coração enfermo, o seu coração doente, não consegue lidar com ele. A lei de Deus, portanto, diz respeito não só ao que é físico, mas diz respeito ao que é o coração. E aí, meus irmãos, quando Jesus traz para dentro do coração, a minha pergunta é uma só: quem de nós estaria livre? Quem de nós estaria livre do julgamento? Quem de nós estaria livre da mão pesada de Deus? Alguém aqui tem o poder de controlar os pensamentos? Já parou para imaginar? Não vou pensar nisso, pronto, já pensou? A coisa mais terrível do mundo é lidar com os pensamentos. A gente acha que tem controle dos pensamentos. Mas Jesus, o Senhor disse que eu não posso pensar, mas já pensei. O Senhor falou para não pensar, já foi. Que controle é esse? Como lidar com esse coração animalesco? Esse coração que é indomável? Senhor, eu não tenho condições. Quando começa a gente a trabalhar isso, meus irmãos, a gente começa o trajeto que a gente precisa na vida de maturidade cristã, que é um dos mais importantes. É a decisão entre ser um religioso e um piedoso. O meramente religioso é aquele que acha que a transformação é só externa. Ela não trabalha com a ordem do coração, não trabalha com a ordem do coração e da alma. Acha que a doença é só do corpo, acha que o corpo é mau, quando o nosso coração, a nossa alma está perturbada. Naquela mesma ocasião em que os fariseus acusavam Jesus porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, Jesus diz: o mal não é o que entra, o mal é o que sai. Do coração do homem provém todas as maldades. A raiz de todas as nossas tensões na vida e na existência não estão nas nossas mãos, está no nosso coração. É o nosso coração que planeja o mal, é o nosso coração que maquina a maldade. E os religiosos não estão livres disso. Eles acham que estão livres disso, e por isso Paulo está dizendo: você acha que furtar é só, literalmente, roubar com uma pistola na mão? Você acha que não há outras maneiras de furtar? Você tem furtado. E você sabe que você tem furtado. Então, ao religioso que diz assim: nessas considerações, olhando deste âmbito, eu acho que eu não roubo como ele. Eu roubo diferente. O meu roubo é santo. O meu roubo, ele é piedoso. Afinal de contas, e aí a gente começa, uma cadeia de lógica. Eu mereço. Pronto, quando a pessoa diz assim, eu mereço um descanso, acabou. A Bíblia nos ensina isso, meus irmãos. Todas as vezes que você estiver com poder nas mãos, o que a Bíblia diz para mim e para você, para nos alertar o tempo todo é: não é hora de descansar. A Bíblia diz que no dia em que os reis tinham que guerrear, Davi passeou ociosamente pelo palácio e foi ali que ele viu aquela senhora distinta tomando banho. A gente baixa a guarda quando a gente diz: eu acho que agora eu mereço um pouco de atenção para mim mesmo. Eu acho que agora eu preciso cuidar um pouco de mim. É aí que vem a maior rasteira da nossa vida. É tão interessante como a palavra de Deus vai nos orientando de todas as formas. Veja como o religioso aqui é trabalhado por Deus através da palavra de Paulo. Você diz que furta, você diz que não furta, mas a lei diz que não deve furtar, mas você está furtando. A palavra diz que não deve adulterar, mas você está adulterando. Não, mas eu tenho uma só mulher, mas aí a palavra de Deus está dizendo, mas e a sua cabeça? Como você lida com pornografia? Como você lida com as imagens que vêm na sua mente? Como você lida com aquilo que é incontrolável? Como que você lida com aquilo que você não tem domínio, se não for pela graça de Deus? Então Paulo está querendo mostrar a hipocrisia dos religiosos. A hipocrisia daqueles que dizem assim: não, eu sou puro. Eu estou limpo. Então Paulo está dizendo: não, você não é limpo. Você também comete pecados, assuma isso. E o terceiro é acachapante. Paulo deixou o terceiro por último. Vocês dizem que odeiam ídolos. E aí logo em seguida ele diz: mas roubam-lhe os templos. Duas alternativas só são possíveis aqui. Ou esses caras estavam roubando os impostos do templo
dos judeus, o que não é o caso, porque a pergunta que se faria logo em seguida é a seguinte: bom, mas espera aí, se você estava roubando os impostos do templo, o que isso tem a ver com odiar os ídolos? Não faz o menor sentido. A segunda alternativa parece ter mais sentido. E qual era a segunda alternativa? Imagina o seguinte, que os templos são dos pagãos, e um monte desses templos tem um monte de imagens, todas de ouro, todas de prata. Imagina lá um judeu dizendo assim: bom, eu não vou estar furtando. Furtar é pecado. Mas se for zelo do Senhor pode. Então eu vou roubar todos aqueles ídolos, aqueles postes ídolos de ouro, metal, vou derreter tudo, vou destruir tudo, para a glória de Deus. Tá certo? Oh. E depois de derretido tudo isso aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar uma graninha para isso. Imagina que Paulo está dizendo o seguinte para ele: você não percebeu que você é contra os ídolos dos pagãos, mas você acabou de mostrar para mim o seu ídolo, que é o dinheiro? O quanto você é capaz de quebrar o mandamento de Deus para você se curvar diante do dinheiro. Veja como você é idólatra. Veja como você, que diz que luta contra os ídolos, veja como você está experimentando agora o que o pagão experimenta. Todo ídolo pagão exige sacrifício, e você acabou de sacrificar a lei de Deus pelo dinheiro. Então, depois de dar esses 3 exemplos, Paulo conclui com o seguinte: pois tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E aí ele conclui o argumento dizendo: é isso mesmo, pessoal. Vocês que se vangloriam de se apoiar na lei de Deus e dizem que a lei é exatamente aquele sinal que lá no futuro, no dia do julgamento, vocês vão usar e dizer assim: olha Deus, eu tenho a lei, por isso o Senhor não pode me condenar. É sério isso? Que vocês estão transgredindo esta lei e estão achando isso muito legal? É sério isso? É sério que você que se gloria na lei desonra a Deus pela transgressão da lei? Aí ele faz uma afirmação, e essa afirmação é acachapante. Ele diz exatamente o seguinte: pois como está escrito, por causa do vosso nome, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Meus irmãos, preste atenção no zelo de Deus pelo seu povo. Aqui Paulo está dizendo: nós falhamos na missão. Falhamos na missão porque não temos tido o comportamento real de alguém penitente, de alguém que sabe suas limitações, de alguém que não tenta burlar, de alguém que tenta lidar com os erros e falhas em arrependimento e fé, buscando e clamando a graça de Deus para que Deus ajude dia a dia, porque não existe um dia nessa terra que não estejamos lutando contra o mal. Não há um dia, não há um minuto, não há um sossego nessa terra em que sua mente não esteja lutando contra tudo aquilo que é contra você, contra a glória de Deus. Mas o povo de Israel, ele humilha o nome de Deus, desonra o nome de Deus. Isso explica por que a igreja precisa de disciplina, meus irmãos. A igreja de Deus precisa de disciplina para corrigir os seus membros, não para que seus membros saibam que a salvação vem pelas obras, mas para que a igreja possa zelar pelo nome de Deus. Você já parou para imaginar o testemunho dos evangélicos, o testemunho dos cristãos hoje no mundo, como tem sido aqueles que têm falado em nome de Deus, aqueles que têm falado em nome da moral, aqueles que têm falado um monte de regras por aí em nome de Deus, mas o testemunho que tem dado de seu próprio coração. Do que adianta a gente dizer que tudo é maravilhoso do ponto de vista da lei, mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós não nos enquadramos nela, nós somos os primeiros a transgredi-la. Não para por aí. A segunda parte, ela é bem mais curta, mas isso não significa que não seja tão significativa. É significativa. E ela é o que dá o ensejo para a conclusão do nosso sermão. Paulo diz assim, e agora ele não vai falar mais da lei, ele vai falar do outro sinal. Aquele segundo sinal que o religioso diz: o Senhor não vai poder me condenar, porque eu tenho a lei que o Senhor me deu, e eu tenho a marca da promessa, ou quer dizer, a marca, o sinal, a marca da circuncisão, que é o meu passaporte para o reino dos céus.
Então Paulo começa exatamente assim. Porque, de fato, a circuncisão é proveitosa. Ou seja, ela é relevante, Paulo vai dizer. Paulo não está jogando a circuncisão na lata do lixo. Paulo está dizendo, ela é proveitosa. Mas o que Paulo está tentando mostrar é a hipocrisia. Ele está dizendo o seguinte, do que adianta a circuncisão ser proveitosa se você não cumpre a lei? Ela é proveitosa se cumprires a lei. Mas veja a virada de Paulo. Ele diz assim, mas se é transgressor da lei, a tua circuncisão é incircuncisão. Ou seja, se você, ele está dizendo para o religioso, se você se apoia na circuncisão, mas você transgride a lei, você não é circuncidado, você é incircuncidado. Você não é circunciso, você é incircunciso. Então, veja a tese de Paulo. Para você ter a circuncisão relevante, proveitosa, você precisa cumprir a lei. Se você não cumpre a lei, a sua circuncisão é, na verdade, incircuncisão. Quais são as implicações disso? Duas. E Paulo vai desenhar agora. Sabe quando você vai desenhar o argumento para entender e não errar, mas nem um pouquinho? Ele vai dizer, primeiro argumento. Ele começa dizendo assim, enquanto implicação. Então, se os que são da incircuncisão, quem são os da incircuncisão? Os pagãos, os gentios, e aqui em especial Paulo está se referindo aos cristãos gentios. Aqueles que estão sendo, digamos assim, numa armadilha preconceituosa dos judeus daquela igreja, que também são cristãos, se achavam melhores porque tinham a lei e a circuncisão do que aqueles que, embora não tivessem a lei de Deus como eles tinham, porque são de fala grega, inclusive, embora não tivessem isso, só tinham a lei no coração, como eles costumavam dizer, e então por isso eles eram uma segunda categoria de cristãos. Está se referindo a mim e a você. Nós somos os gentios. Nós somos os incircuncisos. Então Paulo está dizendo agora àquele religioso exatamente o seguinte, e se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? Os homens podem dar um glória a Deus, por favor? Isso é uma bênção para nós, não? Porque se a lógica de Paulo dá certo, isso significa que mesmo sendo incircuncisos, porque cumprimos a lei, seremos circuncisos. É o contrário, é a invertida. Glória a Deus, você não precisa mais sofrer. Você está salvo. Amém? Não só isso. Ele diz assim, se ele cumprir, ele já é um circunciso, ele não precisa ser circuncidado. Segunda implicação, no versículo posterior, que é muito mais doloroso esse, não para você. E se cumprir a lei, aquele que por natureza é da incircuncisão, ele julgará a ti. Aquele que estava sendo julgado pelo religioso, aquele que estava dizendo, olha, a sua natureza é a natureza perversa mesmo, você não consegue ser um cristão direito porque você veio daí, você não teve lei, você é um circunciso, gadareno. Aí é só a lista de xingamentos, aí pode se multiplicar de todo jeito. Então Paulo está dizendo, agora é ele que pode te julgar. Sabe por que ele pode te julgar? Porque ele está cumprindo a lei. E porque ele cumpre a lei, mesmo não tendo a letra da lei, ele está agora com o cumprimento da lei, numa posição de julgar. Por quê? E aqui é o mais bonito de tudo, meus irmãos. Começa a aparecer no cenário de Paulo uma terceira categoria, que não é a do não religioso, que não é a do religioso, mas é agora a do piedoso, o gentio piedoso. Aquele que não está cumprindo a lei para ser salvo, porque ele já sabe que é salvo. Ele está cumprindo a lei por amor a Deus e honrando a Deus. Ele cumpre a lei porque ele sente prazer no governo de Deus. Ele cumpre a lei porque ele acha belo o governo de Deus. Ele cumpre a lei porque ele sabe que a lei de Deus, ela é justa. E ele sabe que ele erra, ele sabe que ele falha, ele sabe que ele transgride a lei, mas ele sabe que tem um movimento muito simples, e esse movimento é aquele que diante de todas as transgressões ele consegue encontrar misericórdia e consegue a cada dia ter a sua vida renovada. Aquele religioso não conseguiu captar isso ainda.
Então Paulo está dizendo, este que consegue ter a renovação dia após dia, mesmo pecando como você peca e como o outro que não é religioso peca, ele consegue cumprir a lei que você diz que é tua. E mais do que isso, ele agora pode te julgar por isso. Se ele pode julgar, meus irmãos, imagine Deus. E aí ele conclui com o último argumento, que é o desfecho da nossa reflexão de hoje. Ele conclui dizendo, porque judeu não é quem o é exteriormente. Então veja só, a gente viu que o C lá do início, lembram do C? Se você se chama judeu, agora a gente vai descobrir a grande invertida de Paulo. Paulo está dizendo, você não é judeu. Ele está dizendo isso para quem é judeu. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não consigo, por mais que você tenha no seu sangue, seja herdeiro da promessa, você não é um judeu. Você não é povo de Deus. Por que Paulo vai dizer isso? Observe o versículo seguinte. Porque judeu não é quem o é exteriormente, materialmente. Nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Ou seja, então ele está dizendo, não é judeu quem o é, digamos assim, como Paulo está dizendo, exteriormente, pelos seus laços familiares, pelos seus laços sanguíneos, nem tampouco é circunciso por causa de uma circuncisão material, física. Pelo contrário, mas judeu é quem o é no interior. E circuncisão é a do coração. E aí ele conclui, porque a do coração é realizada pelo Espírito e não pela letra. A que é realizada pela letra precisa cortar sua carne. Ela é física. Mas aquela que corta o coração do homem, aquela que faz o coração do homem sangrar, aquela que fere o coração do homem ao ponto de ele olhar para Deus e nunca mais tirar os olhos de Deus, essa é aquela que torna aquele que não era povo, povo de Deus. Meus irmãos, o que a gente pode tirar de tudo isso que a gente viu hoje aqui? Primeiro, que Paulo está conduzindo desde o início a reflexão para um caminho. O caminho de que a salvação é pela fé e pela fé somente. Não de obras, mas pela fé. Ele anunciou isso logo no início do Evangelho de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele anuncia que a salvação é pela fé e pela fé somente. Então, qualquer homem, qualquer mulher que acredite que suas obras, por mais verdadeiras, belas e bonitas que sejam, por mais dignas que sejam, por mais que sejam presentes de Deus, dons de Deus, dádivas de Deus, como é a lei, elas não são suficientes para nos salvar. Então agora nós estamos diante do grande julgamento. O julgamento em que o pagão, que transgride a lei e que só quer pedir desculpa pelo fato de ele supostamente não saber que estava errado, mas mesmo assim viveu uma vida completamente de transgressão, em transgressão, é julgado por Deus e condenado. O religioso, que se apoiou tanto na sua religiosidade, que não conseguiu enxergar que o seu coração precisava de trabalho, de que o nosso coração esconde as mazelas daquilo que o nosso corpo quer esconder, e que se apoiou na sua obra, e que procurou algo fora de Deus, mas na sua própria mão a segurança que só poderia vir de Deus, que se apoiou nas regras, que se apoiou nas obras, e que acha que naquele dia ele vai poder dizer, aqui está a minha carteirinha, eu sou membro da Igreja Batista da Palavra, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi um herege que me batizou,
Eu estou aqui, eu tenho todos os sinais, então me aceite, porque mesmo as minhas transgressões não são mais fortes do que esse sinal que o Senhor me deu, e eu cumpri eles, eu fui obediente, eu cumpri as regras. E Deus vai dizer: filho, é por isso que você está condenado, porque você apostou as fichas em um ídolo, você é um pagão e não sabe. Porque você transformou as boas coisas que eu te dei, como a minha lei, os mandamentos, as ordenanças, você transformou em um ídolo. E você achou que poderia se salvar seguindo apenas esse padrão. E aí do lado está o piedoso. E quem é esse piedoso? Esse piedoso é aquele que chega no dia do grande julgamento aterrorizado. Mas ao mesmo tempo, o seu terror não é por causa dos seus pecados e transgressões. O seu horror é porque ele está diante do juiz, que o julgará por suas obras. E o seu terror é pelo fato de não ter dado tudo o que poderia ter dado, ter feito tudo o que poderia ter sido feito para retribuir a grande obra de salvação que Ele realizou na sua vida por meio de Jesus Cristo. O seu terror não é o medo de ir para o inferno, o seu terror não é o medo de ser condenado ao inferno, ele não tem medo como os outros dois de serem condenados, ele já sabe, ele tem a certeza da sua salvação. O seu pavor, o seu terror é de não ter conseguido retribuir o máximo possível a grande bênção de ter sido selado por Deus no grande dia em que ele ouviu pela primeira vez a palavra de Deus e o seu coração foi marcado, circuncidado, cortado pelo Espírito de Deus e passou a ser uma nova criatura, passou a viver para Deus, viver para a glória de Deus, e não conseguia entender como de tempos em tempos ele errava, como de tempos em tempos ele podia falhar, mas ao mesmo tempo ele tinha a segurança de que ele poderia todo santo dia poder dizer: Pai, perdoas as minhas dívidas, perdoas o meu pecado, perdoe a minha iniquidade. E saber que os seus pecados tinham sido perdoados, saber que os seus pecados confessados tinham sido agraciados pelo perdão de Deus. Ele não deixou que nenhum dos seus pecados na vida passasse sem a fé num Cristo Redentor e no perdão que vem da confissão dos seus pecados. Ele não deixou de confessar nenhum dos seus pecados, ele não deixou de passar nenhum pecado em branco, ele não deixou passar nenhum erro em branco, ele confessou todos eles. Ele não acreditou: confessar não é necessário, essa dívida é só protocolo divino. Não. Ele confessou o seu pecado diariamente, ele bateu no seu peito diariamente dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, eu não consigo lidar, eu preciso da tua ajuda. Me ajude a vencer o pecado, me ajude a vencer os meus vícios, me ajude a vencer essa maneira tão desastrosa como eu lido com a vida, me ajude a lidar comigo mesmo, com os meus mecanismos de autossabotagem, de destruição de mim mesmo. Senhor, cuida do meu coração, porque eu não sei, eu te confesso os meus pecados, me perdoa. O terror dele não é de ir para o inferno, o terror dele é de não ter tido condições de oferecer para Deus muito mais do que ele ofereceu por este perdão diário que Deus lhe deu. Então nessa hora, quando Deus olha para ele e diz: sim, você transgrediu como este religioso transgrediu, você transgrediu como aquele pagão transgrediu, sim, você transgrediu, mas não houve um dia, não houve um segundo, não houve um milésimo de segundo que você não creu no Filho de Deus pendurado no madeiro, sangrando por seus pecados, e de joelhos confessou os seus pecados a Ele, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados. Sim, você creu no Filho de Deus, sim, você é salvo pela fé, e pela fé somente. Sim,
Você foi salvo pela graça do Cordeiro, que não permitiu que o seu sangue fosse coberto sobre você e não salvasse você dos seus pecados. Sim, você foi salvo. Sim, você foi redimido, porque todos os seus pecados foram confessados. Sim, você foi salvo, porque em todo momento não faltou arrependimento dentro de você. Sim, eu estou te julgando. Você transgrediu. E eu também agora tenho uma notícia para você. Assim como este foi julgado e teve a condenação A, assim como este outro também teve o julgamento e foi condenado com a condenação B, esta aqui é a sua condenação. E nessa hora, a condenação que foi cabida a ele era a mão de Deus pesando sobre o cordeiro que está diante dele. Então nessa hora, ele está dizendo: adore-o, porque ele carregou sua condenação. E ele carregou sua condenação, não porque você foi um bom moço, mas porque você foi penitente todos os dias de sua vida, porque você se arrependeu dos seus pecados, e sobretudo, porque você creu nele, porque você creu no Filho de Deus. Por isso minha pergunta para você hoje, não é se você é um bom religioso, minha pergunta é só se você crê em Jesus. Porque de uma coisa eu sei, todos nós transgrediremos, mas a resposta que nos importa é onde está a nossa segurança. Cremos em Jesus ou acreditamos que nossas obras nos salvarão? Jonas, eu estou na igreja há muitos anos, desde pequeno. E eu acho que a minha tradição na igreja tem sido o sinal que eu tenho usado para Deus para dizer: Senhor, esse é o meu privilégio. Eu cresci no lar cristão. Talvez você seja alguém com uma experiência profunda de igreja. Eu já conheço de igreja, já passei por muitas igrejas. As igrejas são todas iguais, eu vim aqui só para curtir mesmo meu louvor a Deus. Tudo bonitinho. Eu acho que esse é o grande privilégio. Eu tenho um maravilhoso conceito de igreja. Minha palavra para você é uma só nessa noite. Arrependa-se. 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 Creia em Jesus. Só Ele. Só Ele.